Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br. E hoje, feriado, nosso Gente que Fala está aqui recebendo secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Otaviano Machado Neto. Doutor João Otaviano, prazer tê-lo aqui. Zancopé, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês para a gente discutir assuntos extremamente relevantes da cidade de São Paulo. Dia 15, hoje é feriado, tem rodízio? Olha, o rodízio está suspenso de hoje, dia 15, até o dia 20. Sim. Então nós estamos nesse período desse feriado prolongado, rodízio suspenso de hoje, dia 15, até o dia 20. Amanhã, sexta-feira, é que o bicho costuma pegar, mas pode ficar tranquilo. Está tranquilo, feriado, emendão, não tem rodízio. Começamos com uma notícia maravilhosa. Né? Mas olha, e o que é o plano de segurança viária Vida Segura? Zancopé, nós temos um plano de fazer na cidade de São Paulo uma série de alterações no sistema viário, seja ela da sinalização, seja do traçado geométrico, né, da temporização dos semáforos, para justamente você oferecer aos mais vulneráveis segurança no deslocamento na cidade. Então, o que é a ideia? É que você possa ter um conjunto de medidas que se apliquem em todas as regiões da cidade e que permitam que as pessoas se desloquem com segurança. Então você imagine uma via onde você tem muitos pedestres, uma via onde você tem uma concentração de idosos. O que você vai fazer? Você vai tomar cuidado com a largura da faixa de pedestre, o tempo de travessia, a sinalização, a largura da travessia. Isso você faz dentro de um plano para você oferecer a maior segurança e o maior conforto justamente para os mais vulneráveis. Doutor João Otaviano, nós recebemos recentemente aqui o Major Sérgio, que é da CEPETRAN, né, aqui de São Paulo, e ele me deu um número que eu fiquei estarrecido. Porque se o estado de São Paulo tem 27 mil quilômetros de rodovias, a cidade de São Paulo tem 17 mil. Aí o senhor me fala de um plano, né? Sistema viário nas ruas de São Paulo. Eu fico imaginando quem é beneficiado, quem é penalizado num plano desse. Olha, não vai ter ninguém penalizado. Nós vamos beneficiar a segurança geral da cidade. Então, o que tem lá? Por exemplo, você vai ter um deslocamento dos veículos. Esses veículos, de fato, vão ter um tempo maior de parada nas vias para você oferecer essa segurança da travessia do pedestre. Como você bem falou, são 17 mil quilômetros, em situações muito diferentes. A cidade tem áreas absolutamente diversas. Se pegar a região central da cidade, a região da Avenida Paulista, a região dos Jardins, você tem um comportamento e você tem uma ocupação desse viário. Se você pegar um viário, por exemplo, em Parelheiros, na região do Engenheiro Marcilac, um pouco depois de Parelheiros, você vai encontrar estradas de terra, você vai encontrar ruas de terra e com outro tipo de ocupação. A cidade é muito dinâmica, então para cada um desses bairros você precisa ter uma ação específica, porque ela tem uma dinâmica diferente. Então o plano, muito embora seja para os 17 mil quilômetros, ele está dividido em 32 prefeituras regionais, observando as características específicas de cada uma delas. Quando o senhor fala, nós estamos falando aqui sobre o plano de segurança viária, Vida Segura. Então o senhor diz aí um temporizador para uma faixa de pedestre. Mas o trânsito
ele tem uma intensidade diferente de acordo com os horários. O que acontece 8 horas da manhã é diferente do que acontece 3 horas da tarde. Como é que faz isso? Eu tenho uma tranquilidade para atravessar a faixa diferente às 8 horas da manhã, das 3 da tarde? Tem. Queria Cada entender isso daí. estrutura semafórica, muito embora a gente esteja agora mudando a tecnologia, em breve você vai ver, a cidade vai colocar um novo edital de licitação aí para o sistema semafórico. O existente hoje já nos permite até uma programação específica para aquele semáforo, e de acordo com o horário dele. Então, é um semáforo de tempo fixo, mas ele tem uma programação interna. Ele tem um computador lá com um calendário, então você vai pôr. No sábado à noite, ele tem um comportamento. Na segunda de manhã, ele tem outro comportamento. Na segunda à tarde, ele tem um outro plano. Via de regra, esses semáforos têm de 6 a 8 planos semafóricos, que você pode fazer esta programação. Então, se eu tenho um horário de travessia mais concentrado, eu dou mais tempo para o pedestre. Um horário que eu tenho menos pedestre, eu dou mais tempo para o veículo. Em alguns casos, você pode até programar o amarelo piscante, porque você evita a parada, por exemplo, num lugar à noite em que você tenha qualquer um risco de assalto, mas não tem o risco da colisão. É uma via que tem uma proteção. Você vai encontrar vários semáforos programados no amarelo piscante. Porque o senhor cita a madrugada, né? Para quem já trabalhou à noite, tem um diferencial. Havia uma época em que a orientação, que eu acho um absurdo, é que você não parasse em farol vermelho. Não. Você deve se lembrar disso. Isso não... Era uma orientação esdrúxula, porém oficial. Você não pare no farol vermelho. Contraria todas as regras do trânsito, né? Não, isso é um absurdo. Não tem. O que nós temos é justamente um estudo detalhado que permite fazer com que cada semáforo desse tem uma programação adequada à temporização de acordo com o uso da via naquele horário. Então, é claro que na madrugada você vai dar um tempo menor de vermelho, mas você não pode nunca ultrapassar no semáforo vermelho, porque você vai ter um risco de colisão enorme, né? E a multa? A multa também. É sagrada. É sagrada. Porque sagrada é a vida, né? Se o sujeito atravessa um semáforo vermelho, ele vai colocar a vida em risco, a dele e de outros, né? E multa na cidade de São Paulo, secretário Dr. João Otaviano? Isso é uma boa pergunta para você, para a gente explicar para a população. Primeiro, o número de multas na cidade caiu 22%. Caiu? 22%. Não é assim que acontece o que eu sinto nos que eu... Não, então você precisa prestar atenção nas sinalizações, Zancopé. 22% foi a redução do número de multas na cidade. E houve uma redução... Tem uma explicação para isso? Claro. Houve um trabalho muito grande por parte da CT, desde que nós chegamos no governo em janeiro de 2017, num programa de orientação e sinalização. Então, o que acontece? Você hoje tem uma equipe de fiscalização colocada na rua de forma ostensiva. Há uma orientação a todos os agentes da CT de se colocarem de forma a evitar a infração e de colocar as viaturas com o giroflex ligado durante o percurso e quando ele está na parada operacional. Houve também uma mudança de sinalização dos radares, no sentido de você ter uma orientação que ali naquele ponto há uma redução de velocidade. Isso fez com que a gente tivesse uma redução de 22% no número de multas. E junto com isso veio uma boa notícia. Também houve uma redução do número de acidentes e 7% de redução do número de mortes na cidade. Então, um trabalho de educação associado a uma operação mais ostensiva, uma operação de fiscalização com a sinalização, houve esse bom resultado de você diminuir o número de autuações e também diminuir o número de acidentes com vítimas na cidade. O senhor dá números aí, são reais, eu não posso questionar os números que o senhor apresenta, mas eu posso questionar o motorista brasileiro. O motorista brasileiro é extremamente indisciplinado, não é? É alguém que gosta de transgredir. Então, o senhor dá números aí de que reduziu, não é? O índice de multas, né? Reduziu os acidentes, apesar dos motoristas.
apesar dos motoristas... Mas tem um outro número importante aí que as pessoas às vezes vão até se assustar com ele. 80% dos motoristas da cidade de São Paulo não tem multa nenhuma. 80%. Você tem 20% que recebem 100% das multas. E dentro desses 20%, você tem 5% que recebem quase 25% das multas. Então, nós felizmente temos aí um conjunto de motoristas que tem consciência. O problema é que esse número menor, que acaba fazendo a infração, ele acaba sendo muito recorrente na infração e coloca a população em risco. Mas nós estamos falando de um número de 20% dos motoristas. Esse é o ponto de maior atenção para que a gente tenha as políticas de fiscalização, de educação, para que esse motorista mude a sua atitude, mude o seu comportamento. Tem uma hora que essa incidência é maior? Não, você tem uma situação difusa. Claro que nos picos, né, principalmente Sim. no pico da manhã, Porque tem mais gente. você acaba enfrentando um pouco mais de infração, porque é aquela angústia de sair, aquela pressa. Então, como o pico da manhã é menor e ele tem um comprimento maior, ele tem uma amplitude maior, o que acontece? É onde você enfrenta as maiores situações de autuação na cidade, né? Quando a gente fala de multas, quando a gente fala de motorista, né, a gente imagina nós mesmos dirigindo, nós mesmos sendo multados, nós mesmos cumprindo as leis para evitar as multas, tal. Nós nos projetamos neste aspecto aí que o senhor se coloca, né? Mas nós somos motoristas amadores. E os motoristas profissionais na cidade de São Paulo? Posso colocar taxistas, ônibus, caminhões que continuam inundando a cidade de São Paulo, seja caminhão de grande porte, seja os VUCs que circulam por aí tudo, são categorias diferenciadas, sujeitas às mesmas regras do trânsito. Qual é o comportamento? O senhor tem números sobre isso? Temos, sim. Tanto que nós, em relação ao transporte de carga, nós estamos aí terminando, a CT, a Secretaria, estão terminando agora o primeiro plano diretor de cargas da cidade de São Paulo. Nós vamos lançar, o prefeito Bruno Covas exigiu que a gente tivesse uma política clara para a questão de cargas na cidade, então até o final do ano, o prefeito Bruno Covas vai lançar o plano diretor de cargas da cidade. Primeira vez que São Paulo terá isso, para você disciplinar de uma forma completa a questão de uso. Porque hoje você tem regras isoladas. Você tem a zona máxima de restrição de caminhões, você tem um horário do rodízio, você tem as liberações para os diversos tipos de carga que circulam na cidade, você tem as cargas superdimensionadas, as cargas perigosas, cargas especiais, e agora tudo isso vai estar consolidado num plano que vai ser apresentado em breve. E isso faz parte também de uma ação de orientação para o motorista de caminhão. Junto com o Sindicato dos Transportadores de Carga do Estado de São Paulo, nós estamos fazendo um grande trabalho de conscientização, orientação, de comportamento desses motoristas. Vale a mesma coisa para os ônibus. A SPTrans está fazendo um grande trabalho agora, que chama Garagem Educadora, em que você começa a trabalhar a orientação, a capacitação justamente desse condutor do ônibus, para que ele tenha também uma situação funcional, um treinamento adequado ao sistema viário da cidade de São Paulo. Então, cada uma dessas categorias ela está sendo objeto de uma orientação, objeto de um trabalho. Inclusive os motociclistas, que são um grande problema na cidade de São Paulo. Esse é um capítulo à parte, vamos falar já sobre isso. Vamos tocar Mas nele. eu quero um item ainda sobre este horário que o senhor coloca aí nas cargas em São Paulo. Essa discussão é muito antiga. Tentou-se uma oportunidade de estabelecer um horário de entrega de mercadoria na cidade de São Paulo. Que entrega de mercadoria? Que os supermercados só poderiam receber cargas durante a noite, né? Que os caminhões de bebida teriam um horário específico para circular. Eu nem sei se isso ficando só nesses dois pontos, né, se isso é possível, porque eu vejo o caminhão de bebida circulando o tempo todo.
não tenho essa informação sobre cargas, né? Porque o VUC alterou um pouco essa situação, né? Inclusive Claro. na distribuição das bebidas, né? Mas os supermercados vetaram imediatamente essa questão lá atrás de receber as cargas, e quem leva carga para supermercado não é VUC, é um caminhão de grande porte. Tem alguma coisa? Tem sim, parou? Nós estamos trabalhando exatamente na retomada de uma forma mais estruturada da entrega noturna. A cidade precisa disso. Hoje você tem o volume das vias da cidade na sua capacidade máxima, nos picos. Então não adianta você querer colocar mais estrutura de logística na cidade nesse horário. A cidade precisa se adaptar. Ela é uma cidade dinâmica. Ela tem um crescimento muito grande, com outras centralidades que surgiram na cidade. Cada um desses polos geradores, ele precisa se adequar à sua realidade. Então isso significa o quê? Uma mudança na logística. E é isso que nós estamos propondo. Foi feito um grande estudo em relação a isso, e há uma negociação junto a esses polos, shopping centers, supermercados, os grandes polos de logística da cidade, onde você tem uma concentração de entrega. Então nós estamos estudando agora, junto com eles, essa regulamentação dos horários da entrega noturna, para que seja melhor para o supermercado, para o shopping center, para o centro comercial ali em si, e a cidade também. Você hoje tem, por exemplo, na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, quase todos os dias 2 operações descida do Réveillon na Imigrantes. A Imigrantes tem 800 mil veículos, em média, numa operação descida. Nas 2 marginais passam 1.600.000 veículos por dia. Então, só isso já dá a dimensão do volume de veículos que você tem que enfrentar e administrar na mesma estrutura. Então, o que precisa ser feito? O disciplinamento justamente desse uso do sistema viário, para que você possa colocar a melhor performance nele. Eu interrompi, doutor João Otaviano, quando o senhor ia se referir a motociclistas. Moto é um problema terrível em São Paulo. Pois é, a motocicleta, ela cresceu muito. Tem dois tipos de motoqueiro. Tem o motoqueiro motoboy e tem o motociclista. Né? Pois é, Zancupe, então começando, já vou te dar uma notícia que é também uma constatação muito dura. O maior índice de acidente com vítima no uso da motocicleta não é com o motoboy, o motofretista. É com aquele usuário da motocicleta que, por conta da crise, ele saiu do transporte coletivo, deixou o carro em casa, comprou uma moto e vai para a rua. Esse usuário, ele não está com toda aquela habilidade para usar a motocicleta. O motofretista, claro que tem acidentes, mas o índice menos interessante do que o outro, porque ele tem um cuidado maior, ele consegue identificar situações de risco com mais habilidade. Infelizmente, esse outro motociclista, esse é que tem sido vitimado em grande medida na cidade. Fora a questão do uso inadequado da moto. Quer dizer, nós temos discutido tanto isso que nós acabamos de criar no Conselho Municipal de Trânsito e Transporte uma Câmara Temática da Motocicleta, para que a gente possa chamar esta comunidade, discutir e chegar a um consenso do uso do viário. Porque hoje nós temos realmente um problema. É o segundo índice de mortes na cidade. O primeiro é pedestre, o segundo é o motociclista. E é importante que a gente tenha um diálogo com os motociclistas para entender as suas demandas e conseguir regulamentar esse uso, para que a gente possa diminuir drasticamente esse número de mortes. Doutor João Otaviano, em administrações anteriores havia a motofaixa. Posso colocar, acho que era isso, chamar motofaixa, né? Apenas aqui próximo tinha na Sumaré aqui, outra na Vergueiro, para não estender muito. E isso foi desativado, seria uma solução, foi uma solução, não foi um desastre. É, um desastre. Até os próprios motociclistas, eles colocam isso. Por quê? Porque ele fica deslocado à esquerda, segregado, só que ele cruza a pista para voltar.
Então ele cruza 2 vezes, ele entra e ele sai da pista. E pelo volume, muitas vezes ela não cabe ali naquela motofaixa. Então, qual era o problema? Era uma situação de risco, inclusive de queda. Então, eles não gostaram dessa solução. Essa solução, de fato, tinha um entrelaçamento longo, né? Ele sai, como você deu o exemplo aqui na Sumaré, ele sai da pista da esquerda, corta 3, 4 pistas para entrar à direita numa via. Então, isso é um problema. E ela não foi uma solução adequada. Hoje, o que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo principalmente a atitude do motociclista. Ele não pode andar no corredor, muito embora a legislação assim permita, numa velocidade incompatível com a via. Se você tem um corredor com a via parada, a moto vai andar numa velocidade muito elevada. Se ele andar a 60, 70, 80 km por hora, num corredor estreito, em que a velocidade do corredor está entre 20 e 30 km, ele tem ali um risco de colisão enorme. E aí com a fatalidade muito elevada. Então é essa discussão que nós queremos, através da Câmara Temática da Motocicleta, colocar e propor para os motociclistas, para que eles nos ajudem também a criar uma linguagem onde a gente possa trazer os mecanismos de segurança para o motociclista. Doutor João Otaviano, é similar. O ciclista. Nós não temos cultura de bicicleta no nosso país. E, de repente, parece que foi imposto no trânsito. Eu vejo dessa forma. Foi imposto no trânsito, não parece, foi imposto no trânsito a presença do ciclista. O que a Prefeitura de São Paulo, nos dias atuais, imagina para... Esse é um problema. Não é? Porque, eu repito, onde comecei, nós não temos cultura de uso de bicicleta. E, de repente, todo mundo imagina que possa sair na rua andando de bicicleta. Aí vem esse aspecto do motociclista que compra a sua moto e não tem a mesma habilidade do motoboy que está 8, 10 horas por dia nas faixas. A bicicleta, ela é um modal que vai ganhar mais espaço ainda. Ela já tem um bom espaço, ela veio para ficar na matriz de mobilidade. O que precisa ter é um uso racional do viário para a bicicleta. Ela é muito vulnerável, ela precisa estar protegida e precisa ter uma oferta de um eixo cicloviário na cidade, de um plano cicloviário conectado, para que o ciclista possa se deslocar dentro desse plano. Infelizmente, o que aconteceu foi que foram implantadas muitas ciclofaixas na cidade sem esse grau de conectividade e sem o cuidado de que ela pudesse, de fato, estar num ambiente seguro. Então, o que aconteceu? Você acaba tendo aquela sensação de que ela é insegura, o ciclista não usa, ela fica vazia. Mas você precisa, hoje, dotar a cidade de São Paulo dessa infraestrutura. Então, o que nós estamos fazendo? Nós desenvolvemos um plano cicloviário que olha para isso, para a conectividade, para a segurança e para a característica local da via. Então, tem vias na cidade que elas podem ter um convívio compartilhado entre o carro e a bicicleta, sem uma determinada segregação, porque as vias locais têm velocidade máxima de 30 km por hora. Então, você pode fazer esse convívio. Outras vias, você tem que fazer a conexão com alguns pontos que permitam que o ciclista chegue num transporte de massa onde ele possa fazer um deslocamento maior. O ideal é que as bicicletas consigam circular numa centralidade entre 5 e 8 quilômetros. Essa é uma estrutura bastante razoável para que você possa dar ao ciclista conforto, segurança e oferecer a ele essa conexão. Os modos ativos, a bicicleta e a caminhada, elas cada vez mais se colocam como prioridade na matriz de mobilidade, por conta desses deslocamentos mais curtos até. E alguns deslocamentos que você pode fazer sem um automóvel. E agora você precisa realmente ajustar a cidade para recepcionar esses modos ativos. Quando a gente falou sobre a motofaixa, né?
e a gente vem nas ciclofaixas, e eu citei há instantes a Sumaré, aí alguém que queira utilizar a Sumaré, ela tem uma ciclofaixa apropriada, mas ela termina sem conexão. Então isso, estou só citando porque é próximo daqui, claro. É fácil e tal. E o que eu vejo nas ciclofaixas, insistindo nesse aspecto, é que não tem uma continuidade. Você entra na Faria Lima, para ir um pouco adiante ali. Então a nova Faria Lima tem lá ciclofaixas que muitas vezes são invadidas pelos pedestres, pelos atletas lá que se dedicam às suas caminhadas, às suas corridas, e há um complicador aí. Mas elas não têm uma continuidade, elas não têm esse aspecto que o senhor falou. Vamos imaginar trajetos de 8 quilômetros, né? Eu saio da minha casa, em 8 quilômetros eu chego no meu local de trabalho, então posso me utilizar de uma bicicleta. Mas essa integração, as ciclofaixas começam e terminam em lugar nenhum. Pois é, esse é um dos pontos que o plano que nós estamos trabalhando visa resolver. Você precisa e deve ter a conectividade através dessa integração dos diversos níveis de ocupação da via, da ciclorrota, da ciclofaixa e da ciclovia. A ciclovia está segregada, como você citou aí, a da Faria Lima. Hoje ela é uma ciclovia que recebe 8.500 ciclistas por dia. É um número muito significativo. Muito elevado. Muito significativo. E ela é uma ciclovia que ela tem alguma conectividade, mas precisa ser estendida, de maneira que ela é um grande eixo cicloviário. Nós estamos estudando agora outras possibilidades na cidade, através de uma ação junto com a Câmara Temática da Bicicleta, da Comissão Municipal de Transportes, né, e Trânsito, para que a gente possa ofertar um plano cicloviário altamente integrado, altamente seguro e que tenha essa capilaridade na cidade, que ofereça essa possibilidade de deslocamento. Transporte coletivo, ônibus, né? Parece que temos uma nova licitação aí autorizada. E o que acontece com essa nova autorização? Teremos a renovação da frota, teremos o aumento da frota, a população terá mais oferta de ônibus. O que acontece nessa... Olha, depois de 4 meses em estudos e aprimorar o edital junto ao Tribunal de Contas, nós recebemos há uma semana atrás a liberação, estamos trabalhando nisso e até o final do mês nós vamos publicar o novo edital. Esse novo edital rearticula a cidade, né, levando em consideração um sistema local, que é aquele sistema onde você tem mais nas franjas da cidade, nos bairros, os ônibus que se deslocam até os pontos mais distantes. Depois ele se integra a um sistema de articulação regional, que era aquele antigo circular entre os bairros, que você não precisa mais cruzar de um bairro para o outro para voltar para o vizinho. Então você tem uma articulação regional. Esse ônibus faz um conjunto de bairros. E o sistema estrutural. O sistema estrutural é o sistema de grande capacidade e de grande deslocamento. Junto com ele, uma integração com os trilhos do metrô e da CPTM. Então, essa nova licitação visa organizar a cidade com esses tipos de deslocamento. E aí você vai ter, pela mudança da tipologia do veículo, uma maior oferta de assentos, sem necessariamente aumentar a frota, porque você vai aumentar a frequência dos veículos, você vai dar mais condição das pessoas se deslocarem mais rápido até um ponto de intersecção. Ele sai, faz uma viagem, pega, o pessoal fala, mas tem mais baldeação. Mas você tem uma condição melhor de deslocamento. E ele vai se colocar no sistema de forma mais rápida. Então, hoje, Zancopé, nós temos um dos maiores sistemas de ônibus do mundo. São Paulo tem 15 mil ônibus. Ele seguramente, tirando a China e a Índia, é dos maiores sistemas que você encontra no mundo. São 15 mil ônibus, você tem 9 milhões e meio de viagens dia na cidade de São Paulo. Esses ônibus, eles acabam circulando na cidade e desenvolvem mais ou menos 3 milhões de quilômetros por dia na cidade. 3 milhões de quilômetros. Isso representa 72 voltas na Terra. Transporta quanto? 9 milhões e meio de viagens dia.
e consome 1.100.000 litros de diesel. Então, nessa licitação, o que nós temos? Nós já temos uma mudança da frota para uma frota sustentável, uma frota de melhor qualidade, onde você vai ter ar-condicionado, Wi-Fi, a tomadinha do USB para você carregar o seu celular, e você ter mais conforto. Os bancos estão redesenhados, mais confortáveis, de maneira que a pessoa tenha um conforto maior em usar o sistema de ônibus. E outra, ele vai estar dentro de uma lógica na cidade, oferecendo viagens onde só os ônibus chegam. Os trilhos não chegam na periferia mais longe, mas o ônibus chega lá. E ele vai buscar essas pessoas que moram mais na franja da cidade e vai trazer para o sistema alimentado, para o tronco, aliás. E vai fazer com que essas viagens tenham maior qualidade. É isso que nós estamos perseguindo nesse novo edital. O senhor está falando em novos corredores também? Sim, nós temos já vários projetos de estender os corredores. A CIURB está cuidando desses projetos para nós. Tem lá uma série de questões contratuais que precisaram ser refeitas, mas há um projeto bastante importante de novos corredores, para que você possa recepcionar essas linhas. Se você olhar hoje, já estão em obra 2 trechos em Itaquera, 1 e 2, são quase 28 quilômetros de corredor, para você conseguir capturar mais oferta, né, com melhor qualidade. Então, nós estamos trabalhando junto com a CIURB, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, para aumentar essa malha na cidade. Nós estamos falando de corredores, mas e as faixas? Tem gente que reclama das faixas de ônibus nas vias. Acho que a Giovanni Gronchi é o principal ponto de reclamação. Pois é. Então, aí vem uma coisa que é antipática, mas necessária. Não dá para agradar gaúchos e baianos. Pronto. Não vai ter jeito. Então, você veja uma coisa. A média do transporte individual na cidade, o automóvel, ele tem aí 1,4 passageiro, né? Sim. Um ônibus tem 75,1 na média. E o que você vai fazer? Você tem que ter a restrição. Não tem jeito. Em todos os lugares do mundo, isso acontece. Você acaba tendo uma restrição para o automóvel e você tem que oferecer maiores condições de fluidez para o transporte coletivo. Então, a faixa direita, ela às vezes é antipática, mas ela é um grande elemento de mobilidade, porque eu estou dando maior condição para o maior número de pessoas se deslocarem em menor tempo. O transporte individual, ele é algo que vai existir sempre. Mas no mundo inteiro ele está recebendo restrições. Se você pegar a velocidade média nas capitais europeias, nas capitais americanas, no centro da cidade, ela é igual ou inferior à cidade de São Paulo. E nós precisamos ter essa consciência de que há necessidade de que você tenha uma maior oferta de fluidez e segurança para o transporte coletivo. Doutor João Otaviano, eu transporto... retroajo um pouco. Hoje é tranquilo, eu acho que o metrô mudou esse conceito, né? Era bonito andar de metrô e feio andar de ônibus, né? Mas os ônibus eram um risco. Entrasse com um paletó desse que o senhor usa, o que eu estou usando, é um risco depois que você descia de um ônibus. Esse conceito está mudando? Consideravelmente. Eu digo a você o seguinte, hoje a viagem de ônibus, ela é altamente segura e tranquila. Você, claro, tem aí alguns problemas, mas são muito pontuais. E eu digo a você o seguinte... O que eu estou dizendo era corriqueiro. Não, hoje não tem. Você pegar, por exemplo, no pico da manhã, claro que os ônibus estão lotados. Claro, em São Paulo e em qualquer capital do mundo, os ônibus vão andar lotados no pico da manhã. Logo depois do pico da manhã, se você pegar o mesmo ônibus, você vai fazer uma viagem absolutamente tranquila, de qualidade, sentado num ônibus que vai levar você em excelentes condições no seu deslocamento. E isso daqui é algo que a população precisa entender. A gente precisa contar para a população. Você tem um sistema de ônibus na cidade de São Paulo com carros muito bons. Todos os carros têm no máximo 10 anos. E tem um grau de manutenção muito cuidadoso. A SP Trans é exigente na questão da manutenção dos ônibus.
É claro que você fala, mas o ônibus lá, eu vi, às 5 da manhã o ônibus estava lotado. Eu, de vez em quando, Jacopé, eu vou junto com a equipe da SP Trans, ou às vezes sozinho. O senhor anda de ônibus aqui em São Eu Paulo? pego o ônibus, mas eu pego o ônibus numa condição muito particular. Eu vou na pior linha, no pior horário. E vou lá ver o que está acontecendo. E pego o ônibus na periferia, vou até lá, pego o ônibus e venho para a região central, onde ele se desloca, para ver o que acontece. Então, no período da manhã, no pico da manhã, de fato você tem ônibus muito carregados. Mas por quê? Porque a cidade fez uma opção, né, ou não fez a opção, e isso aconteceu de forma natural, com uma ocupação dos bairros periféricos mais distantes, sem infraestrutura. Então a pessoa mora a 50 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, ele lá não tem a oferta de emprego, ou qualquer outra infraestrutura que ele precise, ele vem buscar na região central, onde você tem a maior concentração. Centro, um pouco do norte, um pouco do oeste, um pouco do sul. Então, principalmente quem está na Zona Leste, acaba pegando o ônibus e faz esse deslocamento. Só que o que acontece? Essas comunidades mais na periferia acabam ficando em locais onde não houve um planejamento. É o possível. Então, a largura da rua é a largura possível. Então, vem o ônibus, ele tem que passar numa rua, tem carro parado dos dois lados. Muitas vezes o ônibus tem que ficar manobrando para passar. O que acontece no pico da manhã? Os pontos de embarque que estão subsequentes a esse ônibus ficam lotados. Então, quando passa o primeiro, segundo, terceiro carro, eles são rapidamente carregados. O embarque lota esse carro. Então, no quarto ponto, por exemplo, vão passar 2, 3 ônibus lotados. Mas isso vem por conta de um equívoco de ocupação do solo. E aí, agora, nós estamos tentando, com essa nova licitação, melhorar um pouco esse aspecto para dar uma oferta de ônibus menores nesses bairros, onde ele tem a melhor mobilidade no sistema viário, uma fiscalização melhor do viário por parte da CT, de maneira que mexa com esse estacionamento, né, e dê fluidez para o ônibus passar nessas vias, e você melhorar a performance aqui. Então, isso acontece no pico da manhã. Agora, depois disso, no vale, durante o dia, e no pico da tarde, que é mais longo, o pico da tarde é mais alongado, você não tem aquela concentração, todo mundo chega na mesma hora, as pessoas acabam saindo de forma escalonada. Então, você tem um sistema que à tarde está mais equilibrado do que de manhã. E eu vou perguntar, eu não posso, estou coçando aqui, bilhete único. É verdade que tem fraude de bilhete único? Muita, infelizmente tem muita fraude. Tem muita fraude e nós já começamos uma grande ação, né, de combate à fraude. Para que você realmente mude a tecnologia e você evite que esse cidadão mal intencionado, esse criminoso, ele fraude o sistema. Onde é fraudado? Eles têm diversas maneiras de fraudar. Ele frauda no cartão, né? Ele acaba fazendo lá uma duplicidade do cartão, um clone do cartão, que é o mais comum. Ele frauda lá no cartão. E aí o que acontece? Nós somos obrigados a tomar medidas drásticas. Nós acabamos com o cartão anônimo. Hoje todos os cartões são identificados. E o sujeito perdeu o cartão dele, ele volta lá, ele anula o crédito do anterior, passa para o novo cartão e você acaba com aquele cartão. No jargão da SP Trans, você queima o cartão. Isso nós estamos fazendo agora e mudando toda a tecnologia para diminuir essa fraude, porque ela prejudica demais o sistema. E o cartão do idoso? Eu tenho cartão de idoso. Sim, temos. Temos cartão de idoso. É um benefício. Nessas viagens que o senhor faz aí, o senhor usa o cartão? Eu uso o meu cartãozinho de idoso, eu vou lá... Existe fraude aí também? Não, o cartão de idoso, na verdade... A fraude que eu digo é o seguinte, eu pego o meu e cedo a alguém. Isso é má fé, não é uma fraude. É uma má fé. Existe isso? Existe. É possível identificar? Quando a gente consegue pegar, a gente identifica mesmo. Sim. Você tem a identificação visual e você consegue identificar. Porque o seu cartão tem lá a tua identificação. Se você tiver ali a identificação, você tiver qualquer tipo de... O cartão tem a foto, inclusive. Exatamente. Você identificou e você consegue atuar.
já que estamos falando de idoso, os idosos podiam, as mulheres principalmente, descer fora do ponto à noite. Isso é permitido? É permitido. Teve uma discussão muito grande com relação a isso. É permitido. Qual é a situação atual? A legislação permite, num horário, né, da noite até o início da madrugada, que o idoso e a mulher possam descer no ponto fora do ponto. Fora do ponto. Assim como também você tem a questão do desembarque da pessoa com deficiência. Ele também pode desembarcar em qualquer ponto, em qualquer local. Qualquer local, não precisa ser no fora ponto. do ponto. Exatamente. Né? Esse durante o percurso inteiro. Não há necessidade de ser um horário específico. Não. O deficiente tem esse privilégio. Tem esse privilégio. De descer em qualquer local, ao de longo ser recolhido em qualquer local. Fora. E o idoso e a mulher, eles podem, no período da noite até o início da madrugada, não é? Qual é esse período? Das 10 até as 5 da manhã, você pode fazer esse desembarque. Um outro item que se discute muito na cidade de São Paulo é sobre a vaga preferencial. Vaga de idoso, vaga de gestante é uma cortesia, não é isso? Isso. Não tá enquadrado nessas. Eu também, no nosso caso, não vai parar num carro de uma vaga de idoso. Mas há o abuso muito grande na vaga do idoso e na vaga do deficiente. Né? É verdade. Como é que se combate isso? Olha, nós, Educando há as um pessoas. ano, desde setembro do ano passado, nós conseguimos regulamentar a legislação onde os estabelecimentos comerciais, acima de um determinado número de vagas, eles têm que oferecer lá um percentual para o idoso e um percentual para o deficiente. O que acontece? Ele precisa demarcar aquela vaga, sinalizar, numerar aquela vaga. Uma vez feito isso, o estabelecimento privado, mais de fruição pública, um shopping center, um supermercado, um centro de compras, ele é passível da nossa fiscalização. Então as nossas equipes vão lá, entram e autuam. E podem multar o sujeito parado na vaga sem o devido cartão. Ele precisa ter o cartão de identificação. Não basta ser idoso ou ser uma pessoa com deficiência. Ele precisa ter o cartão de identificação. Ele coloca o cartão no carro, está tranquilo. Senão, os nossos agentes, ao passarem por lá, vão autuar o veículo. Mas essa fiscalização é aleatória? Vamos citar um shopping center em São Paulo, qualquer shopping center que tenha a destinação, as vagas destinadas. Tal. Essa fiscalização é aleatória? Ou alguém do shopping center, do supermercado, tem que convocar o fiscal de trânsito para ir lá autuar? Não, ela ocorre na rota da fiscalização. O nosso fiscal em rota, ele passa o agente em rota, passa no estabelecimento e faz a fiscalização. Quando há uma situação flagrante, qualquer cidadão pode pedir isso. Liga no 1188, 1188. É o telefone da CT. Você liga e informa que há uma determinada infração desse tipo. Tem uma ocupação inadequada das vagas de defis e idoso dentro de um estabelecimento comercial. Imediatamente a central informa a equipe que está em rota e essa equipe se desloca para lá. 1188? 1188 é o telefone da CT. Mas não é aqueles negócios de disca 1 para falar da CT, disca outro para falar da Você vaga. tem lá uma coisa bem objetiva. Porque quando eu sempre tive, durante muito tempo, trabalhei à noite e tal, e cuidava disso, né? Quando eu via algum semáforo com problema, tinha a oportunidade de ligar e informar. De uns tempos a essa data, ficou complicado, porque aí você para o carro para informar, mas fica pedindo lá, digite 1, digite 2, digite 3 e tal. Aqui no 1188 é mais rápido. 1188 eu vou direto. Rápido. Você vai, tem lá 2 ou 3 degraus só. Não precisa ser uma escadaria. Não é uma escadaria. Não é uma escadaria, é uma rampinha. Eu vou insistir nesse aspecto da vaga do idoso, da vaga do deficiente, né? Eu já vi em alguns locais. E uma vez eu estava colocando lá, brinquei, porque eu conheço o rapaz que cuida ali do estacionamento. Falei assim, se eu não colocar o meu cartão aqui, você vai me multar? Estou lá uma vez por semana, algumas vezes mais tal. Aí ele riu e falou assim, eu conheço o senhor, mas eu não sou do trânsito. Só que tinha uma senhora aqui que outro dia estava fotografando um carro que não tinha o cartão. Qual é a validade disso? Não. É só a presença do agente.
É só presencialmente o agente de trânsito que pode fazer a autuação. Não tem outra forma. Não tem a forma de alguém fotografar e mandar para o Dr. João Otaviano. Dr. João Otaviano, fui encostar meu carro, lá tinha alguém sem o cartão. Mas eu vou te contar o que aconteceu no primeiro dia de fiscalização que nós tivemos no ano passado. Imagina. Quando a gente foi implantar isso aqui. Nós somos num shopping center aqui da Zona Sul. A equipe, eu me transformei num marronzinho. Eu fiz o curso, eu sou um agente de trânsito, com muito orgulho. E eu ando com o meu bloco medidas especiais. E ando com o meu bloco de multa. Eu também autuo, ando com a minha viatura e eu estou lá, se eu enfrentar alguma infração, eu tenho o meu auto eletrônico de infração no meu smartphone aqui da CT, eu autuo. E nós somos com a equipe lá no shopping center. E havia uma equipe de uma TV lá também fazendo a matéria, enfim, ao vivo. Aí o primeiro camarada lá, um carro parado numa vaga de deficiente. Aí veio um rapaz com a mulher e uma filha e o agente de trânsito autuando. Ele teve um surto de loucura. Ele partiu para cima do agente, derrubou o cinegrafista, veio para cima de todo mundo, falou que ele parava onde ele queria, que ninguém tinha nada com isso, que ele ia parar onde ele bem entendesse. E quase arrumou um pampeiro lá, sua segurança, né? Quase na agressão. Na sequência, numa outra vaga ali também de deficiente, veio um rapaz com várias sacolas, né? Mancando. Aí o agente, né, no carro não tinha a plaquinha, o cartão de identificação. O agente autuou. Falou, mas eu estou deficiente, eu quebrei o meu dedo jogando tênis. Então, essa falta de consciência das pessoas... Não, é brincadeira. É que é uma brincadeira, não pode. As pessoas vão entender que tem um ato de cidadania para respeitar isso, né? São situações... O cara ali andando falou, eu estou deficiente porque eu quebrei o dedo jogando tênis. O que vale é o cartão que identifica o idoso ou o deficiente. Não há outra forma. É o cartão, e o cartão é da pessoa. Sim. Então, ele pode levar o cartão para qualquer veículo. O cartão não está associado ao veículo, está associado à pessoa. Então você está num carro, quem está conduzindo o carro é uma terceira pessoa, você está com o seu cartão. Você pode pôr ali a identificação feita, você tem o direito de estacionar numa vaga especial. Dr. João Otaviano, nós estamos já num período em que a cidade de São Paulo é famosa pelas chuvas que já estão previstas. E aí o senhor, como secretário municipal de Mobilidade e Transportes, tem necessidade desse nome duplo composto aí? É um conceito importante, né? Sim. Porque não é só o transporte, né? Adequado é a mobilidade, porque você tem a capacidade de lidar com os modos ativos, né? Que as pessoas se autotransportam. Né? Então, e o transporte, porque ele traz na outra ponta aí essas outras questões que nós nos referimos. O transporte de carga, os ônibus, né? O transporte de passageiro, o transporte individual dos táxis, dos aplicativos. Então, essa dualidade é interessante porque ela dá uma amplitude maior ao trabalho da Secretaria. O que eu vou colocar, o senhor já viveu ano passado, nessa época do ano. Chuvas, enchentes, São Paulo tem cada enchente maravilhosa, né? Como é que supera essa situação? Pois é. Não supera. Espera baixar água. Não, São Paulo tem situações que você convive com elas historicamente, né? Porque nós tivemos ocupações de várzeas aqui na cidade de São Paulo e de fundos de vale onde você tem córregos, né? Alguns canalizados, outros, infelizmente, ainda tem lá alguma ocupação no entorno que produz aí situações de inundação, enchentes, enfim. O que tem na cidade, a cidade tem um plano de chuvas de verão. É um plano coordenado multissetorialmente, Secretaria das Prefeituras Regionais, Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de Transportes e Mobilidade, Secretaria de Infraestrutura Urbana e o Centro de Gerenciamento de Emergência. Isso tudo nos ajuda a ter ações preventivas. Há um conjunto de ações preventivas que começam agora. A Secretaria das Prefeituras Regionais, então, começa a limpeza de bueiro,
poda de árvore, começa a fazer uma série de trabalhos de retirada de entulho, de pontos viciados de descarga de entulho. Todas essas ações são feitas preventivamente. Mas, infelizmente, você ainda tem áreas de ocupação, porque a cidade ela cresceu muito, ela tem uma área impermeabilizada muito grande e você acabou perdendo a drenagem em muito da cidade. Então, evidentemente, você vai enfrentar alguns problemas. Mas tem um plano de chuvas de verão com equipes já pré-definidas, principalmente da Defesa Civil, de maneira que você consegue manejar no máximo possível de segurança para as pessoas. O senhor está falando das ruas e avenidas, mas o viaduto Bresser e o viaduto Guadalajara, eles enchem lá em cima. Não é embaixo, embaixo também enche, mas enchem lá em cima. O piso dos viadutos, viaduto Bresser, para ser mais, ficar num só, porque o Guadalajara, que é o próximo, né, para quem vai para o bairro, também alaga. Tem solução? Olha, eu tenho acompanhado, tenho acompanhado bastante o esforço dos nossos colegas lá na Prefeitura Regional e na Secretaria de Infraestrutura Urbana, que cuidam das obras de arte na cidade. Drenagem em obra de arte é sempre um problema. Sim. Porque você tem toda uma estrutura. Estou falando, não é mistério. Avenida Paulista tem problema de alagamento. Tem. Não pode ter. Mas você sabe qual que é o problema? O problema é o seguinte: você tem em muitos desses casos a obstrução das galerias. E você precisa fazer isso com uma frequência bastante grande. E ela é feita. Mas acontece que você tem alguns pontos até com danificação dos dutos verticais, né? Na região da Bresser, infelizmente, você vê ali tem uma ocupação muito grande e você acaba tendo problemas com os baixos dos viadutos. Então aquela drenagem fica comprometida, né? Mas há uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Infraestrutura Urbana e da Secretaria das Prefeituras Regionais para tentar sanar isso da melhor maneira possível. Mas, doutor João Otaviano, eu estou me lembrando de outros aspectos, né? Quando a gente fala da população, né? Então, eu acho que isso o senhor não vai conseguir nenhuma administração. Quando o Mário Covas era prefeito nos anos 80, né? Ele fez lá uma limpeza do Tamanduateí, ali bem no Mercadão. Ele tirou 200 pneus do leito do Tamanduateí. A Irundina, quando prefeita, foi aqui na divisa com Tabuão, né? Tirou cama, tirou guarda-roupa, tudo daquele. Hoje tem um piscinão maravilhoso, espero que tenha resolvido o problema lá. Mas ali era uma área convidativa para as enchentes ali. E a Sabesp, o senhor sabe, a Sabesp uma vez teve um problema numa adutora, tinha uma carcaça de um Fusca que deslizou para lá. Isso não tem solução. É complicado. Você vê, há uns anos atrás... Eu conto sempre isso, que eu acho incrível. Há uns anos atrás a gente estava na prefeitura também. O Covas ficava teve com os pneus saindo do rio. Zacopé teve uma seca na represa Guarapiranga, e ali na altura da Avenida Atlântica, próximo do Bombeiro ali, atrás ali tem um lugar que eles chamam Buraco do Japonês. Sim. E essa seca, ela chegou até o Buraco Japonês. E nós conseguimos drenar ali. Ali é uma coisa até horrorosa. Saiu uma Kombi com o motorista lá dentro, né? Sim, tinha o esqueleto do motorista lá na Kombi, dentro do Buraco Japonês. Então tinha a Kombi, tinha sofá, tinha geladeira, mas a Kombi estava com o rapaz lá dentro. Doutor João Otaviano, secretário municipal de Mobilidade e Transporte de São Paulo, só para confirmar, hoje o rodízio suspenso até que dia? Do dia 15 ao dia 20. Então nós temos esse feriado de hoje até o dia 20, nós estamos com o rodízio suspenso. O que acontece no trânsito em São Paulo nesses dias? Olha, deve ter uma invasão enorme de veículos. Nós estamos imaginando aí que pelo menos de 1,5 milhão a 2 milhões de veículos saiam da cidade de São Paulo. Portanto, você vai saindo, ter... Você vai ter uma grande concentração de saída entre amanhã à noite e... na noite aí do feriado. Na sexta-feira, hoje, sexta.
nós vamos ter aí maior... Que é uma situação diferenciada, né? Nós estamos com um feriado hoje, quinta-feira, mas nós vamos ter um outro feriado na terça-feira. Pois então, é. dilui. E Isso, a volta? Aí a volta também é diluída, porque o pessoal acaba saindo... A saída é mais concentrada, mas a volta acaba sendo mais diluída, porque as pessoas também vão tomando cuidado com os horários. Claro que você vai ter picos de congestionamento nas rodovias, né? Mas ela já entra na cidade um pouco mais diluída. E a gente sempre vai aproveitar aí para dizer às pessoas o seguinte: prestem atenção na regulamentação, não bebam, não deixem de usar o cinto de segurança e, principalmente, o cinto de segurança no banco de trás e as crianças devidamente colocadas nas cadeirinhas no banco de trás. Isto é fundamental para a preservação da vida. Agradeço ao secretário municipal de Mobilidade e Transportes, Dr. João Otaviano Machado Neto, que esteve conosco nesta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Muito bom. Exploramos excelente. tudo. Bom.